A Frente Parlamentar da Agropecuária criticou ontem a decisão do governo para conter a alta no preço dos alimentos. Vamos então a Brasília. A Aline Beckett tem mais informações para nós sobre isso. Bom dia, Aline. Exatamente, Lívia. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, disse que essas medidas não trazem um impacto relevante para o mercado interno. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, como a gente tem acompanhado nos últimos dias, o governo federal anunciou medidas para tentar reduzir o preço dos alimentos aqui no Brasil. E a principal delas foi zerar a tarifa de importação para produtos ali como carne, açúcar, milho e também o azeite de oliva, mas para a FPA essas medidas são ineficazes a curto prazo. O presidente da frente, Pedro Lupion, destacou ali que o Brasil já é um dos maiores produtores destes alimentos. Ele citou como exemplo a carne, o Brasil sendo os maiores produtores de carne do mundo, e isso não reduziria, zerar essa tarifa de importação não reduziria esses preços a curto prazo aqui no Brasil, foi o que ele acabou destacando. Vale dizer que o objetivo do governo com isso é importar alimentos mais baratos, e isso teoricamente ou consequentemente reduziria os preços aqui no Brasil e ajudaria a conter a inflação, que hoje é uma das principais preocupações do governo federal, principalmente em relação à queda da popularidade do presidente Lula, porque isso acaba gerando uma certa insatisfação da população na questão aí do bolso, do preço dos alimentos, que acaba impactando a renda das famílias. A gente chegou a destacar um trecho da fala do presidente da frente ontem nessa reunião com os parlamentares. Vamos ouvir. É óbvio que o tema do preço de alimentos é um tema que ainda está muito ativo e muito forte, né? Até porque a população ainda está sofrendo com isso. Nós reiteramos a posição de que as medidas anunciadas de tarifas de importação de gêneros alimentícios acabam não resolvendo o problema a curto prazo. É algo que a indústria nacional amplamente produz, e mais do que isso, a agricultura brasileira e a agropecuária brasileira são dominantes nesses mercados, especialmente sobre açúcar, sobre café, sobre carne bovina e outros pontos que efetivamente a gente não enxerga que essas medidas tenham resultado prático imediato na redução de preço. Eu destaco a vocês que a Frente Parlamentar da Agropecuária é formada por deputados e senadores. Ela tem cerca de 241 deputados e também 39 senadores. É uma frente muito forte no Congresso Nacional, e eles fazem reuniões semanais para poder discutir as questões, os assuntos do setor da agropecuária. E ontem eles discutiram justamente essas medidas que foram anunciadas pelo governo federal nessa tentativa aí de reduzir a alta do preço dos alimentos. Eu volto com você, Lívia. Muito obrigada, Aline Beckett, pelas informações. Já, Aline, de volta com mais notícias lá de Brasília. Momento agora de análise. Vou começar aqui com a Deise Ciocari. Deise, a gente tem que analisar alguns elementos para dizer o que vale e o que não vale. A gente está falando da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma frente que tem ampla maioria da oposição ao atual governo. E aí precisamos separar, embora muito possivelmente haja os dois elementos nessa discussão, os dois elementos. O que é uma crítica pela crítica da oposição e o que é uma crítica como embasamento técnico em relação a essa ação, essa iniciativa do governo federal de zerar o imposto de importação sobre alguns produtos para ajudar a conter a alta dos alimentos. Qual seria a fórmula, a proporção, na sua opinião, dessa crítica? Lívia, óbvio que existe um conteúdo político no meio disso tudo, né? A Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é de ampla maioria conservadora, de direita, né? Mas ela aponta uma falha recorrente da atual gestão, que é essa insistência em soluções paliativas e de curto prazo para problemas estruturais da economia, né? Quem acompanha a gente falando aqui na Jovem Pan já viu que a gente fala isso quase todos os dias, né? Porque o governo Lula, quando ele adota essas medidas como redução temporária de impostos sobre a importação dos alimentos, ele aposta numa estratégia que pode surtir algum efeito momentâneo, como o Pedro Lupion falou ali, mas ignora completamente
exatamente as raízes da inflação alimentar no Brasil. O governo parece operar, Lívia, sob essa lógica de que a inflação dos alimentos ela é um problema de oferta, como se a escassez de produtos fosse o grande vilão dos preços elevados. Só que, no entanto, a Frente Parlamentar da Agropecuária corretamente aponta que o problema central está na política fiscal expansionista da gestão atual. Então, o aumento excessivo de gastos públicos, a falta de um controle mais rígido nas contas do governo acabam gerando um ambiente de incerteza e pressionam a inflação de forma generalizada, é um efeito cascata. Então, o governo combate sintomas, mas ignora a causa principal. E aí essa decisão de reduzir ou zerar a alíquota de importação para determinados produtos, como a carne, ela pode parecer uma saída rápida para aliviar os preços do consumidor, mas esse tipo de medida, ele gera um efeito colateral muito grave, que penaliza o produtor nacional, isso a Frente Parlamentar também tem falado bastante, que é um produtor que já enfrenta dificuldades com o aumento dos custos da produção, com a alta carga tributária e com a logística que é precária aqui no Brasil, né, infelizmente. Então o governo Lula, ele tenta vender uma imagem de um gestor preocupado com o poder de compra da população, mas as ações dele acabam contradizendo esse discurso. Em vez de adotar uma política fiscal mais responsável, e isso a gente tem batido desde o dia 1, uma política fiscal mais responsável que garantiria um ambiente econômico estável e previsível, ele prefere essas medidas populistas que criam apenas a ilusão de controle sobre os preços. E agora, no ano pré-eleitoral, essas medidas populistas elas devem aparecer ainda mais. Olha, Deise, o que acontece é o governo colhendo os resultados das suas escolhas e da sua incompetência. A gente precisa lembrar que este é o 5º governo de um mesmo grupo político. Então, nos últimos 25 anos, o Brasil foi conduzido por eles. E a gente chegou num país hoje onde é extremamente caro produzir, onde a contratação de mão de obra, além de escassa, porque o governo criou uma dinâmica de dependência de dinheiro público e programas sociais que desestimula a produtividade do brasileiro, você ainda tem toda a carga tributária que vem com que, quando você contrata um funcionário, além do risco jurídico que existe para o empregador. O governo não faz o seu dever de casa, de controlar as contas públicas, de reduzir os juros com base num planejamento econômico concreto. E, do outro lado, nós temos as escolhas feitas por este mesmo grupo, por este mesmo presidente, que lá atrás escolheu os campeões nacionais. E isso é muito importante nós lembrarmos que um desses campeões nacionais que teve acesso a dinheiro infinito do BNDES, a juros subsidiados, hoje controla por completo o mercado de carnes. Ele oprime o produtor, cobra o preço que quiser, sob a ameaça de que, se não vender ao preço que quer no mercado brasileiro, exportará a carne produzida no Brasil. Então temos uma dinâmica perfeita para colocar, não o governo, mas o povo brasileiro nessa arapuca em que ele se encontra. E as medidas do governo, as medidas anunciadas, são, como disse a Deise, medidas absolutamente populistas que não produzirão os efeitos necessários.